Muito bem-vindos a esta reunião do COCID, nesta bela tarde, pontualmente às 15 horas. E hoje nós recebemos a palestra de José Bonifácio, patriota e herói brasileiro, sobre José Bonifácio, Dr. Arlindo Salgueiro e Dr. José Geraldo Barbosa. Uma salva de palmas que componham a mesa, por favor, junto com o coordenador e vice-presidente Samir Curi, coordenador do nosso Conselho Cívico de Cidadania. Agora sim, uma salva de palmas. Agradecer a todos que estão de forma presencial, por favor. Tenham bondade de sentar. A todos de forma presencial, o nosso agradecimento por estarem aqui conosco e também os nossos amigos que estão de forma virtual nos assistindo. Esta reunião marca mais uma reunião do nosso conselho, coordenado brilhantemente pelo nosso vice-presidente Samir, a quem, neste momento, eu passo a palavra. Boa tarde. Uma boa tarde a todas, a todos. Agradeço ao querido Arnédio. Eu comunico que a reunião está sendo híbrida, de forma presencial e virtual. As perguntas dos presentes aos palestrantes serão feitas por escrito. Estão todos com devido encaminhamento com papéis e canetas. Quem não tiver, por favor, peça para a nossa secretária. E aqueles que estão no virtual, através do chat. Eu peço que todos, em pé, em posição de reverência, ouçamos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as vozes
Muito bem, essa reunião de maio, ela dá início a uma nova gestão do Comitê de Civismo e Cidadania. Nós gostaríamos, desse comitê, gostaríamos de conhecer os novos componentes, aqueles que não fizeram parte das gestões anteriores. Para isso, eu gostaria que cada novo componente se apresentasse com o nome completo e alguma colocação que queira fazer. A começar aqui da minha esquerda. Apenas novos componentes. Fique de pé para que possam... Felizmente se afastou até por questão de saúde da Associação Comercial. Já era o imediato dele lá na Distrital Oeste, participando do comitê lá da Lapa, e é um prazer estar aqui e conhecer todos os componentes aqui do COCID. Boa tarde, meu nome é Robson Almeida, sou da Distrital Centro. É um prazer muito grande estar junto com vocês. Sou professor e terapeuta e estou à disposição para ajudar no que for necessário. Boa tarde a todos. Me chamo Edson Santana do Carmo. Eu estou presidente da Associação dos Combatentes de 1932 de Santos e aqui em São Paulo eu sou associado correspondente do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Estou à disposição. Sejam todos bem-vindos ao trabalho. Trabalho na amplitude do termo. Aqui, esse comitê ele é muito ativo, não apenas mensalmente, através das reuniões, mas diariamente, através da nossa atuação junto à população de modo geral. Na verdade, é uma via de mão dupla. Nós representamos a comunidade que fazemos parte, todo o entorno que fazemos parte aqui dentro da associação comercial e representamos a associação comercial, pontualmente também o COCID, junto às nossas atividades e à nossa comunidade. Eu vejo que faltaram uma ou duas apresentações. Gostaria, a Cris faz parte do comitê, mas já fazia parte, né? O Ortiz já fazia parte do anterior, mas peço que se apresente, por favor. Oi, boa tarde a todos. Sou Alexandre Ortiz, publicitário, jornalista. Um maior prazer em fazer parte do Comitê de Civismo. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Cristiane Carboni. Estou diretora de cultura do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sou artista plástica e sinto muito orgulho em fazer parte dessa família e representar o COCID. Muito obrigada. Obrigado, bem-vindo. Todos nós recebemos diariamente as efemérides, cuja função de estarmos entregando diariamente é nos adequar a elas e, por outro lado, analisar se, eventualmente, algumas das datas não estão de acordo com a postura social necessária para que ela esteja dentre as efemérides. Então, alguém tem alguma coisa contrária a alguma das datas que foram indicadas? Não. Porque já tivemos, algum tempo atrás, umas datas que nada têm a ver com efemérides e que constam aprovadas junto aos órgãos públicos. Atividades do período na nossa pauta. Nós tivemos
na reunião de abril, a entrega do roteiro histórico da Vila Formosa. Foi um evento que dignificou não só a Associação Comercial de São Paulo, mas também, por que não, aquela região. Estávamos em centenas de pessoas no auditório. Foi um momento inesquecível para todos que estiveram lá. Eu gostaria que quem não esteve lá e não recebeu o bottom do COCID, que receba hoje, conforme prometido. Então, Valéria, por favor, a começar daqui, que fique de pé os componentes do COCID que não puderam receber o bottom. Peço que a doutora Francis ajude na colocação. Que a Valéria se emociona. Sempre que coloca no Pedro Paulo, ela fica emocionada. Os últimos serão os primeiros. Todo mundo tem direito, eu também tenho, certo? O princípio da igualdade. Foi do outro lado. Foi na outra lapela. Arnédio. Uma salva de palmas àqueles que foram empossados através do PIN. Empossados derivado do substantivo posse, e não de poço. Arnédio, por favor. Pode fazer um resumo, né? Mas aguardo um minutinho. Antes de ouvirmos um notório saber dos palestrantes, eu gostaria de reverenciar e enaltecer um
um ícone, não só de São Paulo, mas da nação, que soube agora há pouco que tem sido esquecido. E ele jamais merecia isso. Nós, do COCID, faremos justiça com relação a esse nome que vocês vão ouvir. Uma pessoa que se dedicou de corpo e alma pelo civismo, pela cidadania, e, para minha surpresa, me parece que não tem o seu nome junto a alguma praça ou alguma rua. Nós vamos lutar para que ele tenha. Se eventualmente tiver e for na periferia, não nada contra a periferia, mas eu acho que ele deveria ser reverenciado de uma forma mais integrativa em termos comunitários, mais presencial, para que o público reconheça quem de fato foi o príncipe dos poetas, Paulo Bonfim. Eu sei que eu vou pegar de surpresa, mas eu peço que o Pedro Paulo nos diga algo sobre o Paulo Bonfim, declame uma poesia. Caríssimo coordenador do COCID, Samir Nakli Kuri, a quem cumprimento as demais autoridades da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Estamos no outono e Paulo Bonfim, o poeta de São Paulo, foi muito feliz neste poema que fala sobre o outono. O outono reina sobre os homens. Até nos momentos de grande paz podemos ouvir o ruído dos corpos abandonando a árvore. Quando mergulhamos no sono da treva e as lâmpadas acendem nosso rosto, principiamos a pisar as pedras para que a lua nos pise e nossos corpos feridos ilumine as almas no outono. Ventos frios e sóis estranhamente luminosos amadurecem os frutos que serão alimento da terra dadivosa. O outono reina sobre os homens. Na vida mora o convite do sono, e, no entanto, há flores e estrelas brincando de ciranda nos parques da noite. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Paulo. Nós temos uma surpresa também agradável. Eu peço que venha à tribuna o cocidiano Fábio. Tem um minuto para... Pode? Aham. Não, venha à tribuna. Formal, coordenador. Não, é uma feliz coincidência da nossa reunião de hoje, né? 23 de maio, né? Feliz coincidência, 23 de maio. Então, que todos nós sabemos, né? 23 de maio de 32, na Praça da República, quando 4 paulistas foram mortos pelos apoiadores de Getúlio. E aí eu trouxe hoje aqui, para rapidamente passar por todos, os autos do inquérito policial sobre as ocorrências verificadas na Praça da República às 23 horas do dia de hoje. Então, olha que legal isso aqui. Editado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Começou o inquérito, naturalmente, em maio de 32, e só se encerrou em dezembro de 54. Então, é história, né? É história que nós cultuamos e que nós cultuamos. É isso, coordenador. Obrigado. Então, passar. Legal. Pode. Samir, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. No que tange a colocar o nome do poeta Paulo Bonfim numa das ruas, a Dirce de Bonetti, da nossa Academia Cristã de Letras, ela é representante do Paulo Bonfim, inclusive no que tange a seus poemas, se alguém eventualmente quiser escrever
num livro, numa revista, etc., há que se falar com ela. Depois eu passo o contato. E, obviamente, com referência a isso, seria interessante conversar com ela. Ela era super amiga dele, conviveu, esteve até no leito de morte, como se diz, e ela sabe tudo dele, ok? Muito obrigado. E que faça constar em ata, doutora Francis, já que a redação é de sua lavra, então que faça constar em ata o nome da Dibonete, que é muito bem-vindo. Vamos aos currículos? Muito bem. Temos hoje 2 grandes palestrantes aqui, José Geraldo Gomes Barbosa e também Arlindo Salgueiro. José Geraldo Gomes Barbosa, 78 anos, brasileiro, casado, engenheiro, advogado, natural de Santos. Casado com Dilza Terezinha dos Santos. José Geraldo Barbosa, médico, filho, Daniela Gomes Barbosa, advogada, Tiago de Oliveira, consultor financeiro, e Pierre Louis Batista, médico. Sua formação educacional excepcional, com grandes cursos aqui no Brasil e também fora do Brasil. Na Universidade do Tennessee, em Nashville, eu estou resumindo um pouquinho. O currículo é longo, mas muito bem elaborado. Fez curso na Universidade de Brasília, Universidade Federal do Paraná, Direito na Universidade Católica de Santos, pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal, em Santos, e aperfeiçoamentos, chefia e controle de qualidade no Rio de Janeiro, curso sobre poluição de água e ar também no Rio de Janeiro, análises de problemas potenciais no Rio de Janeiro e impacto ambiental em Brasília, sobre a Organização Mundial da Saúde, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde. É um belíssimo currículo a quem eu peço uma salva de palmas. Também o currículo... Ambos os currículos serão enviados para cada um dos membros do COCID. Também leio o currículo sintético, Dr. Arlindo Salgueiro, formação acadêmica, bacharel em Pedagogia, com especialização em Orientação Profissional na Unisantos, Psicologia em Especialização Clínica e Organizacional, mestrado na USP São Paulo, experiência profissional, atuou por 20 anos na área de recursos humanos da Volkswagen do Brasil, trabalha como psicoterapeuta há 40 anos, fundando a Clínica Existência e Análise, da qual é diretor, professor universitário durante 15 anos pela Uniluz e Unisantos, atividade de trabalho voluntário, criação da primeira comunidade de jovens de Santos, fundou com amigos do curso intensivo para casais, fundou o movimento Pró-Memória de José Bonifácio, participa do Rotary Club e do Fórum Cidadania. Também uma salva de palmas para o Dr. Arlindo Salgueiro. Presidente Samir, com a palavra. Já passo diretamente a palavra ao Dr. Arlindo. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Dr. Samir Curi e, através dele, cumprimentar todos os participantes aqui da Associação Comercial. Eu quero confessar a vocês que eu me sinto muito à vontade aqui nesta casa. Eu quero reverenciar nesse momento a minha mãe, que foi uma empresária no âmbito do comércio. Ela teve a ousadia, como analfabeta, na década de 40, de montar um bar e restaurante junto ao Porto de Santos. E, graças a ela, toda a família se beneficiou de um belo patrimônio. Então, como vocês viram aí pelo currículo, eu sou psicólogo, Ingressei inicialmente no campo da psicologia industrial, comecei como psicólogo e saí como gerente de recursos humanos da Volkswagen. Isso terminei em 82 a minha trajetória. Mas, durante esse período, eu atuei já 10 anos antes de 82, desde 74, na verdade, comecei a atuar como psicoterapeuta e dando
aulas nas duas universidades que existiam na época. Então, era essa a minha lide profissional, quando, há 30 anos atrás, 30 anos não, um pouco mais, a minha filha hoje está com 48, e ela tinha 18 anos quando terminou o colegial lá nos Estados Unidos. Então, eu fui com a família toda para os Estados Unidos, para me congraçar até com a família americana, né, que era da região de Illinois. E, naquela altura, ela, para poder receber o diploma do colegial, ela teve que fazer um trabalho reverenciando Abraham Lincoln e teve que ir a Springfield, lá no estado de Illinois, para poder receber o diploma. E aí eu tive possibilidade de conhecer, né, o memorial de Abraham Lincoln, que na época teve uma campanha forte do Rotary Club, né? Então é uma coisa majestática lá, né? E então esse era o modelo que eu tive nesse primeiro impacto. Daí fomos para Nova York. Eu já conhecia a cidade, e aí estávamos passeando a esmo, lá eu e a minha esposa, e aí encontramos o monumento de José Bonifácio, lá, e aquilo no Bryant Park. E aquilo me causou espécie, isso há mais de 30 anos atrás. E eu fiquei assim meio incomodado com aquilo, eu nunca tinha ouvido falar de que ele tivesse um monumento lá. Cheguei no hotel e me comuniquei com os brasileiros que estavam lá. Olha, tem um santista aqui, né, que tem um monumento, né? Aí ninguém quis acreditar, e aí eles foram comigo para lá. E qual foi a surpresa maior? E quando nós chegamos lá, uma universidade americana, composta a maior parte de mulheres, porque era de um curso de história, estava prestando homenagem a José Bonifácio, como o libertador da América Portuguesa. E lá no Bryant Park, você tem os libertadores da América, José San Martín, o Abraham Lincoln, enfim. Bom, aquilo me impactou. Eu já não sou historiador, eu conhecia José Bonifácio, o que vocês todos devem conhecer, que era o patriarca da independência, mas de uma forma, colocado sempre de uma forma muito superficial, e que tinha sido o tutor, né, dos filhos de Dom Pedro, enfim. Bom, e aí eu comecei a estudar a figura e me espantei com o que eu vi, né? O grande ecologista, o grande siderurgista, enfim, o grande humanista, defensor dos direitos humanos. Bom, aquilo me impactou, e eu conversando com Francisco Diniz, que era ligado a turismo, eu falei, escuta, você faz excursões para Nova York há tantos anos, né? E você nunca comentou nada? Não, mas eu não sabia. Ah, você não sabia? Aí aquilo foi amadurecendo, falei, nós precisamos fazer alguma coisa para resgatar José Bonifácio. Por quê? Nós temos lá na cidade o Panteão dos Andradas, onde está lá José Bonifácio, mas estava caindo aos pedaços naquela época. Não tinha nem visitação mais. Ele estava no ostracismo, né? E aí nos reunimos na escola de inglês do Francisco Diniz. E aí tive a ousadia de convocar as universidades, as lojas maçônicas e as entidades, o Lions, as Sorotimistas, Clube de 21 Irmãos Amigos, o Rotary. E a primeira pessoa que chegou na reunião, eu quero reverenciar o nome, porque ela é muito importante no mundo rotário, foi a Terezinha Calçada Bastos, que chegou representando o Rotary, que hoje eu sou filiado, porque ela era apaixonada por José Bonifácio, então chegou em primeiro lugar. Não, estou aqui representando o Rotary, contem comigo e tal. Bom, e aí começamos a especular o que nós deveríamos fazer
para resgatar a figura de José Bonifácio. A primeira coisa foi a questão da legislação, criar uma legislação municipal, aí uma estadual e federal. E perseguimos e tivemos sucesso, né? Então, a gente conseguiu, primeiro, a municipal, né, que é uma semana que se desenvolve, junto às escolas, né, e depois do Estado, mas nós tivemos, assim, alguns obstáculos. Por exemplo, que nós, antes de se perpetuar a ideia de José Bonifácio no nosso Estado, ele foi guindado a herói nacional através de um pedido que fizemos aos deputados federais lá da região. E então ele iria ser o herói nacional lá, e o Estado de São Paulo tinha uma lei estadual que nunca foi aprovada, mas nunca foi regulamentada. E aí corremos no Palácio dos Bandeirantes. Aí, nessa altura, já o Zé Geraldo já estava tomando forças conosco. Foi logo uns 4, 5 anos depois que o Zé Geraldo se juntou. E corremos lá, conhecemos o Arnaldo Madeira, né, que nos apresentou o Cláudio Lembo, que era um apaixonado por José Bonifácio, como reitor aí do Mackenzie, né, prestava sempre homenagem a José Bonifácio aqui na Praça do Patriarca, né? Bom, e aí ele falou, olha, não vai dar tempo da gente criar uma lei estadual, vamos fazer um decreto, né? E assim foi. Ele fez um decreto, ele mesmo redigiu com os nossos pedidos e tal. E eu, na época, agradeci. Ele falou, não, você não tem que agradecer, eu que tenho que agradecer, porque eu estava esperando alguém fizesse uma solicitação, porque eu mesmo não poderia assumir isso, mas se você solicita, eu posso. É porque ele era vice-governador. Bom, e aí fez o decreto. Esse decreto foi cumprido por ele com toda a pompa e circunstância. Então, conferências no Memorial da América Latina, nas universidades, se expandiu por todas as escolas públicas do Estado, e aí também a transferência da capital, no dia 13 de junho, que é a data de nascimento de José Bonifácio. Com isso, ele chega lá, a transferência, mas com toda essa importância, porque o objetivo do decreto e depois da lei era disseminar as ideias de José Bonifácio. Veja, em nenhum momento o nosso movimento, nós criamos esse movimento para a memória de José Bonifácio, não era no sentido fanista. O fanismo é secundário, existe, mas é secundário. O mais importante eram as grandes ideias de José Bonifácio, né? A gente tem que pensar que José Bonifácio participou da Revolução Francesa. E quando ele chega, a Revolução Francesa ela foi deflagrada 14 de julho de 1789. Ele chega em janeiro de 1790, através de uma bolsa de estudos, porque ele teve um grande sucesso na universidade, onde ele cursou ciências, né, e direito. E aí, nesse sentido, né, o José Bonifácio, né, tinha uma importância nesse nível, né, toda essa trajetória, principalmente no direito social. Então, o objetivo, né, era trazer essas ideias, porque a Revolução Francesa, não sei se vocês lembram, foi a grande revolução democrática do Ocidente, né? Porque até 1789, só o clero e a nobreza podia estudar, podia ter terra e podia ter residência. Isso eu descobri recentemente, eu não sabia que... Porque você fala da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, mas como é que é isso, né? Então,
ele é uma grande revolução e que esses princípios do iluminismo, né, que também George Washington, Abraham Lincoln, né, beberam, também estiveram na Revolução Francesa. Mas de todos os iluministas que se destacaram, José Bonifácio era o mais culto, né? Um poliglota, né? Um homem global na época, porque hoje você é global só com o inglês. Mas naquela época o inglês não tinha expressão. Então ele era poliglota, porque ele falava francês, inglês, alemão, grego, latim, enfim. E ele era um homem que se concatenava com toda a Europa naquela época. Então, ele passa 10 anos em estudos, onde ele faz mestrado em Paris, que é hoje Sorbonne, e doutorado em Freiburg, né, na área da siderurgia. Aí tem contato com a Escandinávia, porque a gente sabe que o grande aço era o aço sueco, né? E ele traz a primeira siderúrgica para Portugal, a Ferraria de Algés, e a que eu visitei as ruínas lá. E aqui em São Paulo, a primeira siderúrgica foi a usina de Ipanema, aqui em Araçoiaba da Serra, junto ali de Sorocaba, que vale a pena ser visitada, porque é algo fantástico, né, que foi recuperada pela Associação das Siderúrgicas, e é um grande monumento, né? E que esteve em operação até 1960, né? Que a gente vê as escadarias de ferro, esses monumentos de ferro que tem nas praças, né? As espadas, o que os armamentos do Exército, tudo era feito lá, né? Veja, era tocada inicialmente pelo sistema hidráulico, né? Uma curiosidade que ele trouxe, principalmente engenheiros e técnicos lá da Suécia, né? E eles eram protestantes, né? Morriam e não podiam ser enterrados no cemitério de Sorocaba, porque era só para os católicos, né? Então, fizeram, se vocês forem lá na usina de Ipanema, que hoje está sob a organização da Marinha, né? Porque o submarino é construído naquela região, que é uma grande fazenda da Marinha. Vocês vão visitar esse cemitério, né, dos escandinavos que estão lá ainda, né? Enfim. Mas, voltando, né? Então, trouxemos, né, voltando lá para o Cláudio Lembo, né, essa condição, né, de se espalhar, então, no Estado através de Cláudio Lembo. Só que, posteriormente, quem assumiu se negou a comemorar José Bonifácio. E aí se passa. Nós protestávamos lá em Santos, protestávamos nos jornais, não se comemorava mais. Eu falei, mas por que não se comemorava? Só nós lá em Santos que comemorávamos, mas o Estado não mais. Aí ficamos sabendo que o decreto pode ser ou não cumprido. O governador é livre para cumprir. Aí corremos, então, já que é isso, vamos transformar esse decreto numa lei estadual. E, por unanimidade, foi aprovado. Só que chegou para o governador, que era o Alckmin, ele vetou. Aí, fizemos abaixo-assinado, conseguimos. A Terezinha pegou, acho que mais 5.000 assinaturas, eram tudo de 30.000 que demos na deputada Thelma. Ela colocou novamente na Assembleia e foi derrubado o veto do Alckmin, né, por unanimidade também, né? Então, essa foi uma glória da gente, e aí começamos o Estado a reverenciar. Só que passou a reverenciar de uma forma muito meia-boca. Todo aquele sentido da divulgação do pensamento de José Bonifácio não foi feito mais. Era a transferência da capital e uma cerimônia e tal, o secretariado fazia um despacho lá, e até hoje isso está continuando. E nós estamos lutando
no sentido de que a gente possa voltar para que ele possa realmente... É um paulista de Santos, né? Que é uma figura internacional, né? É um dos maiores dos iluministas, né? É ele que é o defensor dos direitos humanos, né? É o pai da ecologia no Brasil, né? Enfim, ele apresenta 2 projetos, que é o da reforma agrária e o projeto de libertação dos escravos. É bom que a gente mostre a figura de José Bonifácio como um grande homem que defendia a miscigenação como riqueza nacional, que era contra a segregação. Por quê? Em 1820, a sociedade presente aqui no Brasil, a minoria era 20% de brancos que existiam, consideravam o negro e o índio como seres selvagens, não portadores de alma, eram coisificados. E era como a sociedade tratava o negro e o índio. Ora, isso criava uma revolta muito grande no José Bonifácio. Então, quando ele faz a defesa do índio, o tratado que ele faz, ele conceitua. Então, ele é o primeiro homem da história mundial que transpõe os princípios da metodologia científica, da área exata, para a área humana. Então, ele fundamenta a dignidade do índio e ele é considerado pelos anais da psicologia como o precursor da psicologia no Brasil por esse estudo sobre o índio. E quando ele faz o projeto de libertação dos escravos e cria, inclusive, a primeira instituição de inclusão social, que é o Instituto da Misericórdia, né? Ele conceitua também a dignidade do negro, né? A importância do negro, inclusive no Brasil, porque vocês sabem que o negro foi que criou toda a tecnologia da prospecção mineral do Brasil, né? É o do negro. A gente tem uma visão distorcida do africano, né? A gente despreza a cultura dele quando ele tem uma importância muito grande, seja na agricultura, seja na exploração mineral do paraíso. Bom, isto colocado, então, se mostra assim o respeito que ele tem, né, pela figura, né, do negro, do índio, né, que é normal para nós hoje, né? E ainda há muito preconceito, muita segregação, mas é normal que a gente considere que o negro e o índio hoje sejam seres humanos. Mas ele ia além. Ele fazia a defesa, dava festas onde ele cantava e dançava o Olodum. Porque, não sei se vocês sabem, mas o carnaval foi fruto de uma revolução. Muita gente morreu para que o carnaval fosse implantado, para que a música, o nosso samba, desse lugar à modinha europeia. Porque era proibido quem cantasse ou tocasse música africana, era chicoteado em praça pública, né? Então, foi uma luta que a gente vê lá no romance Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, a gente vê a luta exatamente da música brasileira, da dança, que havia muita resistência. Veja, então, o projeto de reforma agrária, que era baseado nos princípios, né? Porque hoje ainda, quando eu falo de projeto de reforma agrária, mas você é comunista? Como comunista? É um princípio do iluminismo. Todos os países fizeram reforma agrária, só o Brasil que não fez. Por isso que a gente continua com essa briga toda. Segundo José Bonifácio, não há legitimidade na divisão dessas terras, né? Então, toda a Europa fez, os Estados Unidos fez a reforma, nós não fizemos. Tá? Mas o projeto dele de reforma agrária, de libertação dos escravos, lhe custou ser caçado e exilado do país. E fica na França durante 7 anos, quando ele volta para o Brasil, a pedido do Dom Pedro, a ironia. O primeiro ato também, a gente hoje está celebrando
a Constituição, né? E José Bonifácio é o grande protesto, porque Dom Pedro I rasgou a Constituinte que o José Bonifácio, com outros, escreveram, né? Então, e aí eles foram expulsos em função disso, né? Então, veja, ele era, sim, era monarquista, mas ele era um democrata, né? Ele defendia a Constituinte, né? Bom, eu agora tenho algumas colocações ali no quadro que a gente pode passar rapidamente, e aí eu passo a palavra para o José Geraldo. Vamos lá passar o quadro lá. Então, está lá a educação básica dele. Ele explora até os 20 anos os recursos minerais e aflora no estado de São Paulo, Vale da Ribeira. Ele conhecia as cavernas, as montanhas de Araçoiaba da Serra. Por que ele monta a siderúrgica lá em Araçoiaba da Serra? Porque em Araçoiaba o ferro estava a flor da terra, numa pureza de 95%. Né? Então, quando ele pensa em fazer, ele coloca lá. Né? As cavernas daqui do Vale da Ribeira, e que eu nunca fui, ele entrou lá, todo Minas Gerais ele conhecia. Continuando. Nasceu, então, dia 13 de... Voltando, nasceu no dia 13 de junho de 1763 e morreu no dia 6 de abril de 1838. Né? Continuando. Então, a formação universitária dele, que eu já mencionei, ele fez mestrado em Paris, em mineralogia, depois tem contato aí com todos os grandes intelectuais da Revolução Francesa, né? Faz o doutoramento na Universidade de Freiberg. Né? O outro... Bom, aí a viagem de estudos pela Escandinávia, aprimoramento da fabricação do aço. Ele é convidado pelo rei da Noruega para ser ministro, mas não podia aceitar, porque ele era funcionário da coroa portuguesa. Né? Tá a fluência, aí a siderúrgica. Bom, tá aí. Agora a palavra fica com o Zé Geraldo. Antes de uma salva de palmas, uma calorosa salva de palmas, para que a gente possa refletir e colocar no papel eventual questão ao doutor Arlindo, e antes de passar a palavra ao doutor José Geraldo, eu gostaria de um pronunciamento e boas-vindas ao Comitê de Civismo e Cidadania do nosso presidente, Roberto Matheus Ordini. Por favor, queira ocupar esse tempo. Na verdade, eu não estou atrapalhando aqui. Eu não queria perder uma palavra do que o senhor ensinou, porque isso para nós é muito importante. Eu acho que esse conselho tem uma importância muito grande, que resgata a verdade do Brasil. Que muita gente diz, José Bonifácio foi patriarca, mas ele era isso, era aquilo, e não vê o histórico do esforço de um homem naquela época fazer curso de mineralogia, pós-graduação e viajar. Veja a diferença de nível, né? Até hoje. Sim. Até hoje. Né? Esses eram os homens. Mas eu não quero atrapalhar a exposição, vou sentar lá quietinho mais um pouco, mas não podia deixar de cumprimentar. Doutor Arlindo, é uma alegria, doutor José Geraldo, também ter patriotas que lembram a nossa história. Eu sou um apaixonado por história e lamento que aqui no Brasil há exemplo, sem que haja exemplo no mundo, só se fala mal, né, dos nossos dirigentes do passado, sem contar esse esforço que este grande homem fez. E, Samir,
quero te cumprimentar porque você tem essa sensibilidade que é necessária para trazer esse tema para os dias atuais, com uma plateia deste nível, e eu desejo que cada dia mais a gente aprenda um pouco, porque estamos sempre aprendendo, e aprender com gente que sabe é melhor ainda, né? E quero parabenizar mais uma vez, e vou voltar lá para o cantinho, que eu quero ouvir agora o doutor José Geraldo um pouquinho. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Tem a palavra o doutor José Geraldo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, aqueles que estão presentes, mas também aqueles que estão pela internet. Eu estou vendo que tem alguns companheiros diretamente de Coimbra, estão nos vendo pela internet. Um abraço especial ao companheiro Antônio Vaz, lá de Coimbra, e um abraço especial ao meu presidente Aguinaldo Borges, que também está lá. E eu quero um abraço especial, uma reverência especial ao companheiro Samir, que nos deu esse privilégio de estar aqui presente com vocês. O Arlindo falou um pouco da história do movimento e como eu cheguei nesse movimento. Na realidade, quando eu estava preparando a minha dissertação de mestrado em Direito Ambiental, eu me defrontei com a figura de José Bonifácio. Como que eu me defrontei? Eu me defrontei que eu percebi que ele tinha uma ligação com Alexander von Humboldt, que é o criador daquele termo Das ist Ecologie, é o estudo da nossa casa. Eu nunca tinha visto isso, embora eu tivesse uma vivência muito grande como engenheiro da COSIPA, que eu trabalhei 30 anos como engenheiro químico, depois cuidando dos laboratórios, transporte, meio ambiente, e fazendo um curso de mestrado em Direito. Depois de eu ter me formado em Direito, fiz mestrado, porque eu sentia que alguma coisa do meio ambiente, e o meu orientador da United States Steel me exigia que eu tivesse curso de Direito. E aí eu fiquei pensando, como é que eu cheguei em José Bonifácio? Eu nunca soube dele nessa área de direitos humanos, nessa área de ecologia. Eu sabia dele como grande arquiteto político da independência do Brasil. Sim, a história é mestra da vida. Os fatos estão aí para provar. Como é que José Bonifácio alçou essa posição de ser, talvez não, com certeza, o primeiro estadista brasileiro? Ele foi o primeiro estadista brasileiro a usar o termo de nós preservarmos a natureza. Os primeiros trabalhos dele, científicos, que diz respeito da necessidade de preservação das matas ciliares. Isso é importantíssimo. Agora, como é que esta pessoa, nascida em Santos, filho de uma família razoavelmente abastada, chegou a este grau de conhecimento? Porque José Bonifácio era um cientista. Hoje, nós diríamos um pesquisador nato. Ele gostava de se envolver com os porquê. Ele queria saber sobre isto. Mas, como todo e qualquer ser humano, tem os seus aspectos positivos, seus aspectos negativos de personalidade. José Bonifácio era um homem que transformava-se numa pessoa arrogante quando ele via que aquele que fazia questão de mostrar, e José Bonifácio agia. Você é um corcunda. E tem vários fatos que ele dizia, chamava aqueles de corcunda. O que era um corcunda? Até eu entender o que é o significado disso, corcunda é aqueles que se curvavam diante do poder absolutista, diante do poder do rei, diante daqueles detentores do poder, daqueles que não usavam a argumentação e a contra-argumentação. José Bonifácio tem vários escritos sobre isso. E esse homem que saiu de Santos, veio aqui para São Paulo para ilustrar-se nos grandes clássicos, adquirir conhecimento de latim. Esse homem foi para Coimbra, fez curso em Coimbra, não somente de direito, mas também de filosofia, onde ele estudou
Em detalhe, física, química, matemática, geometria analítica, geometria descritiva, álgebra. Era um homem, um português, dos mais ilustres que Portugal tinha, um brasileiro. E com essa capacidade toda, a elite portuguesa de ciência, especificamente a Academia de Ciências de Lisboa, através do rei, deu a José Bonifácio a oportunidade de conhecer outros países. O primeiro deles, a França. E ele chegou à França em 1790, naquele ápice, naquela discussão, naquele fervor da Revolução Francesa. E aí ele encontrou-se com os pensamentos de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot, de Adam Smith, de John Locke. O que eu quero dizer? Ele se defrontou, quando ele se defrontou com os escritos de Voltaire, ele se defrontou com o conceito da liberdade do homem. Todo homem nasce livre e iguais. Do outro, ele estudou, conheceu toda a doutrina do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que diz respeito à igualdade do homem. Em síntese, todos os homens são livres e iguais perante a lei e perante as obrigações. Mas não somente isso. Estudou também um outro francês, Montesquieu, com a teoria de repartição dos poderes, dizendo que executivo, executivo, legislativo, legislativo. Cada um na sua. Não somente isso. Adam Smith, o escocês, tinha escrito o livro A Riqueza das Nações. Foi o primeiro doutrinador do liberalismo econômico. Ou seja, todo e qualquer ser humano é capaz de gerar trabalho e gerar renda. Essa é a base do capitalismo, essa é a base da civilização. E isso tudo, esse conjunto de ideias desses filósofos, nós chamamos de iluminismo. O século XVII e o século XVIII poder-se-á com certeza afirmar que é o século das luzes. É o início da Revolução Industrial. Mas, com todo esse acervo de conhecimento, o que ocorreu na cabeça desse santista que ilustrou-se em Lisboa, que tinha uma convicção de um absolutista, a favor da monarquia absolutista? Ele começou a mudar e tornar-se um monarquista constitucionalista. Ou seja, todos nós somos livres e iguais, desde que a Constituição, a Carta Política elaborada pelo povo, pelos representantes do povo, seja obedecida. Pode-se dizer que não se combate radicais através de radicalismo, se combate radicais através da lei, da efetividade da lei. Não há oportunidade de interpretações subjetivas da lei, como hoje está a ocorrer nesse país. Nós temos que interpretar estritamente a lei, evidente, com dados e fatos. E José Bonifácio falava isso lá atrás. E o que ocorreu com José Bonifácio? Ele tornou-se o mais preparado dos lusos brasileiros. Porque não somente, veja, essa cultura humanística que ele adquiriu na França não foi suficiente. Aí ele foi para a Alemanha, porque ele gostava de mineralogia. Ele foi para Freiberg, onde tinha as melhores faculdades de engenharia de Minas. Lá, sim, ele tomou conhecimento com Alexander von Humboldt e com todos os grandes pesquisadores alemães. E aí ele desenvolveu a técnica de pesquisa científica e desenvolveu um minério. Aliás,
ele identificou 12. Um deles, talvez o mais importante, é aquele em que, ele, além do minério, ele identificou nesse minério o lítio, que é um elemento químico hoje imprescindível à indústria espacial, à indústria de fármacos e também à indústria, principalmente agora, de construção de baterias, de celulares, de carros elétricos, etc. E esse homem foi tão importante também no campo da mineralogia que ele foi agraciado 10 anos depois, pós-morte, com um minério que foi identificado por um americano que chamou esse minério de andradita, em homenagem a José Bonifácio. Veja, se fosse na época de hoje, com certeza seria um dos nossos prêmios Nobel. Isto não é reverenciado pela Academia Brasileira, pelo menos não somente na Academia Brasileira, é um grupo de pessoas, poucos, que reverenciam-no. Nem nas escolas públicas falam sobre José Bonifácio, e essa é um dos embates que eu e o Arlindo temos tido com as autoridades do governo do Estado, governo federal, de sorte a efetivar uma política pública para mostrar quem foi esse cidadão José Bonifácio de Andrade Silva. E aí eu me deparo com algumas coisas de nível internacional. Em Nova York, José Bonifácio é homenageado. Lá no Bryant Park existe uma estátua ao lado de Abraham Lincoln e outros grandes heróis americanos, José Bonifácio, denominado o herói da América Portuguesa. E de forma organizada, todo ano, todo mês, tem uma cerimônia que as crianças de Nova York vão até esse Bryant Park conhecer José Bonifácio, conhecer Abraham Lincoln. E nós aqui não temos. Eu duvido que tenha uma política pública de visita à Praça de Patriarca para ver o busto de José Bonifácio. Lá em Santos, terra dele, não tem isso. Visita ao Panteão dos Andrade, não tem. Em Brasília, não querendo trazer informações para nós, elogio para nós, a primeira coisa que nós fizemos, eu e o Arlindo, foi efetivar, transformá-lo em herói nacional e colocá-lo no Panteão dos Heróis da Pátria. Uma lei que foi feita, puxada por uma deputada de Santos, Thelma de Souza, nós trabalhando, ajudando a elaborar todo o projeto de lei, e depois foi sancionada pelo Aldo Rabelo, quando ele era presidente da Câmara Federal, que, por sinal, um grande bonifacista também. Mas não basta só isso. Nós precisamos ter umas políticas públicas em nível educacional para mostrar, gente, como é que era essa figura. Eu estava conversando agora com a companheira Cristiana sobre isto, de nós bolarmos, pedagogicamente falando, para traduzir isso. Da importância do ensino, não somente de... A gente fala em direitos humanos, mas a base... Os direitos humanos começou lá, na Revolução Francesa. Porque é a base, é um processo de construção que ainda falta, não está terminado ainda, que é o respeito ao ser humano. E hoje a ciência já prova uma tese de José Bonifácio, que nós temos que aprender a respeitar a natureza, ou seja, respeitar as nossas plantas, respeitar os nossos animais, respeitar o mundo animal, respeitar o mundo biológico. O nosso país é tão rico em biodiversidade e tão pobre no conhecimento dessa riqueza que tem, não somente na Amazônia, mas também na Amazônia Azul, que é esses 8.400 quilômetros de litoral que nós temos. Daí a importância da educação, que José Bonifácio falava na Constituinte de 1823, quando ele dizia que nós deveríamos investir maciçamente na educação de base, não somente dos escravos, mas também nos brancos, mas também, e principalmente, nas mulheres, que naquela época eram consideradas como coisas e não como ser humano. Veja, esse homem tinha uma visão extraordinária. Nós estamos hoje, nos nossos dias, combatendo o feminicídio, nós estamos hoje efetivando políticas públicas de empoderamento da mulher. José Bonifácio já falava lá atrás. Então, esse homem tem que ser
minimamente conhecido por todos os nossos jovens, por todas as nossas crianças. Eu, com 78 anos, confesso a vocês, que só vim a conhecer o José Bonifácio depois dos 60, que eu não conhecia. E cada vez mais que eu estudo, que eu viajo, eu fico cada vez mais encantado pela personalidade dele. Porque ele deu a este país aquilo que eu entendo que ser a mais importante. Ele lutou para que o país, chamado Brasil, não perdesse nenhuma das suas partes, ou seja, a integralidade do território brasileiro. Toda essa luta política dele. Porque vocês pensam que foi fácil? Não foi fácil. Porque existiam os corcundas que puxavam literalmente o saco de Dom Pedro I, faziam aquilo que Dom Pedro queria. E José Bonifácio não. Ele era um homem de personalidade, tinha bases técnicas, mas ele era um homem que fazia acontecer. Ele era um grande gestor. Ele era um avant la lettre, acima do seu tempo. Acima do seu tempo. Reflitam sobre isso, porque o homem público tem que refletir, pensar coletivamente no seu conjunto, na sociedade, não pode pensar em si. E aí entra daqueles conceitos rotarianos, dar de si sem pensar em si. Esse é o mais importante, principalmente aquele que for gestor público, tem uma responsabilidade grande. E isso eu li, está lá nos pensamentos e obra de José Bonifácio, não é o José Geraldo que está falando. Então, gente, o que eu quero dizer é que José Bonifácio é um homem que merece ser mais estudado. Eu não estou falando das atuações dele em Portugal como militar, é uma outra história. Ele era tão capaz que ocupou vários cargos públicos em Portugal. Que nenhum português ocupou tantos cargos públicos simultaneamente como ele. E que esse acontecimento de ocupar tantos cargos públicos deu a ele um sentimento de arrogância e querer voltar para a sua terra. Porque ele via, poxa, é muita ignorância. Cada vez que eu tento desenvolver um projeto, eu sou sabotado, já naquela época. E aí, quando ele percebeu que quando em 1808 a família real veio para o Brasil, o primeiro ato de assinatura de Dom João VI foi a abertura dos portos das Nações Amigas. E depois a assinatura dos tratados comerciais com os demais países, em 1810. José Bonifácio falou, está na hora de eu regressar. Não queriam que ele regressasse. Cada vez que ele manifestava a ideia de vir para Santos, cultivar a sua fazenda, o seu sítio, tiravam dele essa oportunidade. Vejam, o Antônio Vaz está a me ouvir lá em Portugal. Este é um conceito que eu tenho discutido muito com o pessoal de Coimbra, né, os historiadores de Coimbra, sobre isto. A figura de José Bonifácio tem que ser aclarada, clarificada aqui no Brasil e também em Portugal. Nós temos que formar jovens que façam investigação científica. Por isso que a nossa luta lá do Movimento para a Memória de José Bonifácio é que Santos tenha um curso lato sensu, estrito sensu de história. O que eu quero dizer? Que nós possamos formar mestres em história e doutores em história. Está faltando isso. Nós temos que divulgar essa história. Nós precisamos, através do conhecimento da história, produzir trabalho. E como produzindo trabalho, nós produzimos renda. É todo um conjunto de coisas que tem que ser feitas ao nível de detalhamento, de persistência, de trabalho, de conhecimento de história. Porque se nós não fizermos isso, nós nunca vamos alavancar esse país ao ponto que a gente quer. Obrigado por tudo e foi um prazer conversar com vocês. Nós é que agradecemos. Tá bom? Ele me pergunta se foi bom. O doutor Arlindo também me perguntou. Quem gostou, levanta a mão. Apenas uma, não as duas.
Excelente, excelente. Nós temos, já vi que temos algumas questões já que foram anotadas. Virtualmente, se tivermos alguma, a Valéria nos trará, por favor. Mas quem tem alguma questão anotada, queira, por gentileza, entregar para a Valéria. Ou vamos fazer melhor. Presencialmente, eu abro o microfone para quem quiser fazer uso, apenas a pergunta e também uma resposta breve para que a gente possa desfrutar do coquetel posteriormente. Senhor coordenador, eu gostaria, com a devida vênia, de fazer uma colocação, não uma pergunta, sim uma colocação, corroborando com o que disse na época de Cláudio Lembo. Eu tive a oportunidade e a satisfação de ir lá estar na Praça Barão do Rio Branco, aonde estava a Guarda de Honra do Estado de São Paulo, antiga Força Pública, que hoje nós devemos reverenciá-la sobremaneira, principalmente no que tange a 1932, a Revolução. E lá Cláudio Lembo estava com todo o seu secretariado, transferiu a capital do Estado de São Paulo para a cidade de Santos. Portanto, como disse o nosso mestre, professor Arlindo, meu professor de alguns anos atrás, a qual tenho a honra de ter sido seu aluno, e brilhantemente sempre o acompanhando nas suas colocações. E quiçá que os homens públicos de hoje venham a ter o espírito que tiveram os homens, ainda acho que está vivo, Cláudio Lembo, um grande democrata, que se traduza novamente, que a capital do Estado vá para a nossa gloriosa terra, cidade de Santos, terra de Brás Cubas. Parabéns e desculpe a minha colocação. Eu acho que nessa época o Coronel Ventura estava na ativa, ou estou enganado? Na época do Cláudio Lembo. Uhum. Então, a minha turma, a turma de 63, é a turma José Bonifácio. Fala ao microfone. Setembro de 63. E era a turma José Bonifácio. Uhum. E naquele dia, 7 de setembro de 1963, nós fomos homenageados com a medalha José Bonifácio. E um ano depois, nós recebemos a medalha Bicentenário José Bonifácio. Então, hoje, a palestra, meu coração vibra, porque me transporta para a época em que eu fui promovido aspirante e comecei a minha carreira como coronel da Polícia Militar. Cláudio Lembo, ele ainda faz com que o monumento, mausoléu, ele passasse sob a responsabilidade da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, são lembranças que eu, com 86 anos de idade, né, eu sou obrigado a reverenciar esses expoentes de São Paulo. Obrigado. Samir, com sua permissão, é uma honra receber o convite de José Geraldo e Arlindo Salgueiro, dois santistas, dois paulistas, que estão aqui na Assembleia, na Associação Comercial de São Paulo, falando do José Bonifácio. Eu só fiz uma anotação, e agora nós temos aqui o celular, né? Eu lembrei, na Praça do Patriarca, foi inaugurado em 7 de setembro de 1972, no Sesc Centenário da Independência do Brasil, um monumento que está lá, aqui na Praça do Patriarca, aqui em São Paulo, perto do edifício Matarazzo, onde está a Prefeitura de São Paulo. E lá está escrito: ao Brasil, a coletividade libanesa e seus descendentes. Isto vem corroborar
o que o Arlindo e o Zé Geraldo falaram. Nós, aqui no Brasil, nós temos a mania de não reconhecer os nossos personagens. A colônia libanesa fez isso para a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Caro presidente Samir, eu vou ser muito breve, evidentemente, nas minhas colocações. 23 de maio, uma data importantíssima para a história do nosso Estado. A presença do doutor Arlindo, do doutor José Geraldo, para falar, obviamente, do patrono da nossa independência, José Bonifácio de Andrade Silva, é sobremaneira importante para a história desta casa, como bem refletiu o nosso presidente Roberto Matheus Ordini. Dentro deste contexto de José Bonifácio e todo isso histórico, evidentemente, um monarquista constitucionalista que lutou pela abolição, vale também acrescentar, os senhores sabem, mas eu só acrescento a título de lembrança, porque todos certamente têm conhecimento disso também. Graças a ele, nós tivemos a primeira vinda da imigração para o país, que casualmente foi a imigração alemã para a região de Santo Amaro. Eles vieram, na verdade, à época, para a província de Santo Amaro, província essa que os recebeu, eles foram para a região do extremo sul e, a partir dali, desenvolveram todo o contexto agrícola de abastecimento, não só da região do município de Santo Amaro, mas também da cidade de São Paulo. É só um dado a acrescentar, evidentemente muito pequeno, diante da elevada gama de conhecimento que os senhores nos brindaram nesta tarde. Muito obrigado e parabéns pelos pronunciamentos. Muito bem. O confrade Gilberto é tão convicto para falar em Santo Amaro que é capaz de mudar a independência do Brasil do Ipiranga para Santo Amaro. Isso eu sabia. Nas colinas de Santo Amaro. Doutora Francis. Bem oportuna esta palestra, professor Salgueiro. Quando o senhor cita sobre Sorocaba, eu residi lá há 3 anos, tenho familiares residindo lá, sou do Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, e o nosso presidente lá, o doutor Adilson, a Cristiane conhece bem também, nunca ouvi falar, lá em Sorocaba, de José Bonifácio. Estive lá nessa Ipanema, que tem um portal de ferro maravilhoso, aqueles fornos ainda, estava abandonada à época, há uns 5, 6 anos atrás, tá? Eu mudei-me para lá em 16, retornei em 19, e me causa espécie. Seria o caso, enfim, uma proposta do nosso COCID, Samir, de colocarmos na grade escolar sobre José Bonifácio. E hoje, quando eu fui, hoje é 23 de maio, como bem colocou o nosso confrade Gilberto, nós fomos ao evento que sempre se faz lá no mausoléu, e eu vinha de Uber, conversando com o rapaz, eu falei, você sabe que dia é hoje? E aí acabei contando um pouco da história, que também eu aprendi aqui com o nosso confrade, meu amigo, o coronel Ventura. Não conhecia, na escola não se explica. E na escola é tudo um passando, não se vai em profundidade. Então, é tempo. Eu estou assim emocionada, desconhecia essa parte. Tem uns epítetos, né, que a gente diz de José Bonifácio, o patriarca da independência, mas não se tem as minudências, exatamente. E os senhores, e o Samir aí está de parabéns por trazê-los, foi magnífico, foi magnífico. Muito obrigado. Cris. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu gostaria de me pronunciar exatamente nisso que a minha madrinha e confreira Francis citou. Nos conhecemos já há algum tempo, né? O doutor José Gomes Barbosa, José Geraldo, desculpa. E nós precisamos trabalhar urgentemente a questão de pertencimento. Então, as escolas,
elas estão falidas. A educação, eu sou professora do Estado e falo porque trabalho lá todos os dias, então eu sei a realidade. Nós precisamos trabalhar de uma forma diferenciada com essas crianças. Levá-las aos espaços, apresentar o espaço, fazer um trabalho pedagógico, com palestras, oficinas, com jogos lúdicos, envolver essas crianças para que elas possam reproduzir a nossa história. Já conversei com o Dr. José Geraldo a respeito disso, e nós vamos levar adiante. E é muito importante que o COCID também trabalhe nesse sentido. Nós precisamos olhar para a educação e trabalhar com essas crianças o pertencimento. Aqui o Coronel Secomandi, um grande amigo de longa data, já está fazendo isso com a universidade. Nós temos aí o trabalho Fortins, Fortes e Fortalezas, com 19 fortificações candidatas a patrimônio cultural mundial da humanidade. E eu tenho um projeto que chama-se Brasil Forte Abraço, que é exatamente isso, envolver as crianças e mostrar a ela a importância da nossa história. Então, o nosso futuro está na mão das crianças, mas antes das crianças, está nas nossas mãos, levando essa transformação na educação. Muito obrigado. Nós temos 2 ou 3 outras considerações e um pedido de complemento ao que foi dito pela confreira Cris, mas não sem antes passar a palavra ao querido companheiro presidente do Rotary Clube de Santos, que está nos assistindo via Zoom, para que ele possa também contribuir com as suas considerações. Aguinaldo. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de dar uma palavra aí para os nossos queridos companheiros Arlindo e José Geraldo. Eu hoje, inclusive, era para estar presente, eu tinha programado tudo para estar presente aí pessoalmente no Rotary, mas, infelizmente, fiquei um pouco resfriado, um pouco gripado, e não foi possível comparecer. É um orgulho para o Rotary Clube de Santos ter duas personalidades como essa. E o envolvimento dos dois na luta pelo reconhecimento digno do José Bonifácio é impressionante. No nosso clube já existe esse projeto também, nós temos o projeto José Bonifácio, que os dois tocam com mais uma série de companheiros e tem conseguido resultados muito bacanas. Ainda tem muito trabalho para fazer. Meus parabéns aos dois. E é engraçado, eu já vi várias palestras tanto do Arlindo quanto do José Geraldo, inclusive sobre José Bonifácio, mas sempre em cada uma delas eu aprendo mais alguma coisa, né? Realmente, eles sempre têm algo mais a dizer. Um grande abraço para todos, parabéns mais uma vez à dupla e parabéns também à Associação Comercial pela iniciativa. Grande abraço. Muito obrigado, Aguinaldo. Você é sempre muito bem-vindo, Aguinaldo. Antes de passar a palavra ao doutor José Geraldo, gostaria de apresentar a todos e agradecer a presença do coronel André Luiz da Costa Braga, coronel do 4º Comando Regional da Aeronáutica. Peço que fique em pé para que seja reconhecido. Coronel Braga, nós temos uma leve conversa depois dessa reunião, a pedido do Major Brigadeiro Macedo, né? Então, eu queria não só referendar a conversa da confreira, da amiga Cristiane, porque nós estamos desenvolvendo em Santos, ou melhor, o companheiro Elcio Pacheco Secomandi, esse jovem longevo que aí está, desenvolveu um projeto, um livro, e junto com o Cristiane, junto com o jovem Peralta, Dr. João Jorge Peralta, que pode levar a nós, paulistas, ao primeiro agraciamento de um título da Unesco em São Paulo.
Para vocês tomarem conhecimento, São Paulo, o estado de São Paulo, não tem nenhum equipamento titulado pela Unesco. O Rio de Janeiro tem mais de 6, Pernambuco tem, Minas tem, Bahia tem, Paraná tem, e nós não temos nenhum. Veja, só na cidade de Santos nós temos um museu a céu aberto. Isso não é divulgado. Então, torno a repetir, esse jovem longevo, coronel aposentado, desenvolveu esse projeto, que é um livro que está aí, e que falta a nós, paulistas, que já está no IFAM, já foi analisado com o IFAM, mas, sob o ponto de vista técnico, obedece todos os requisitos do IFAM, mas tem um que ainda nós estamos com ponto de interrogação, que é a questão do pertencimento. E o que é esse pertencimento? É o santista, o paulista, sentir que esses equipamentos dos fortes que existem em Santos, objeto do estudo do coronel, pertence a nós. Entender que esse conjunto de fortes fazem parte do sistema bolado lá atrás pelos engenheiros portugueses, pelos monarquistas absolutistas de Dom João VI, em defesa do Porto de Santos. Nós santistas não sabemos nada. Nós paulistas não sabemos nada disso. E daí a nossa campanha agora, autoridade por autoridade, levar a nossa exposição. Por sinal, Samir, já vou pedir para você, eu gostaria que a nossa exposição ficasse uns dias aqui. Ela vai estar rodando Santos, vai rodar a Associação de Engenheiros, o Fórum, a Prefeitura de Santos, os médicos, os advogados, mas nós gostaríamos também que ficasse aqui na Associação Comercial, ficasse na nossa OAB aqui, nós vamos envidar todos os esforços nesse sentido, para que possa saber qual a importância desses equipamentos, que nós, jovens maduros, adultos maduros, não temos a noção que isso é importante para a cidade. Por que a ilha de Itamaracá é importante para Pernambuco e não para... E Santos não tem nada dos fortes, não tem Bertioga, não tem nada... Não... Enfim, gente, nós paulistas em história, que me desculpa as autoridades do governo, se aqui estiverem, estamos mais por fora do que em Bigo. Obrigado. Coronel Sacomani, se quiser fazer uso da palavra. Desculpa. É isso. Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu devo dizer que estou aqui para, com a minha idade, né, 87 anos, adiando o uso da bengala. Né? Então, a cabeça para funcionar um pouco. Sobre o que falou a Cristiane, o VUI, quer dizer, VUI é Valor Universal de Excepcionalidade, que é julgado pela Unesco. Esse VUI são acessibilidade, visibilidade, autenticidade, sustentabilidade, utilidade e pertencimento. Todos esses outros terminados, idade, têm sufixo de qualidade. Ou seja, você pode dizer, olha, eu não tenho, mas está aqui um projeto e eu vou fazer. Agora, o pertencimento, não. O pertencimento, isso é importante, mas basicamente isso é importante para nós. Se não for importante para nós, não será para a humanidade. É mais ou menos por aí, né? Mas como é que eu cheguei aqui? As duas fortificações republicanas do estado de São Paulo, praticamente as últimas a serem construídas, uma chama-se Forte dos Andradas, onde comanda toda a artilharia antiaérea do Brasil, né? E como sabe, que hoje é drone, né? A artilharia é drone, ela lança um bocado de drone. E está desde a Amazônia até... Está em todo o Brasil essa artilharia. É comandado por um forte que se chama Forte dos Andradas. Do outro lado tem a Fortaleza de Itaipu, que abriga um grupo moderno de artilharia antiaérea de Grupo José Bonifácio. Né? Então, com essa ligação, eu acabei... Depois eu provei para ele também que José Bonifácio passou 5 anos no Exército Português. Chegou a tenente-coronel comissionado, né, comandando o batalhão de professores e alunos da Universidade de Coimbra, na Batalha do Rio Coa.
só por causa disso foi 3 vezes lá na fronteira, né? Então, esse link acho que era muito importante. Agora, eu não sou paulista, mas eu estou sentindo nesse projeto que foi encaminhado as 19 fortificações que permeiam todo o vasto perímetro do Brasil, né? Tem 2 de São Paulo. Uma é Santo Amaro, que ele vai conhecer, diz que vai conhecer, né? Meu amigo é de Santo Amaro, e outro é o Forte, um forte que está nesse nosso livro, né? Que João Peralta está aí, né? O João Peralta, ele organizou 5 caravelas dos nossos dias para refazer a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foram feitas pelos paulistas, saindo do forte, né? Saindo do forte de Bertioga, São João de Bertioga, para fundar a fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Mesmo nome, né? mesmo oráculo. Então, nós fizemos essa reconstituição e eu coloquei tudo no livro. Mas antes eu convenci a Cristiane a fazer 19 quadros das 19 fortificações, todos do mesmo tamanho e com ângulos, que me custou mais foi conseguir esses ângulos dessas 19 fortificações, mais ou menos com o meu... Né? E ela fez. Então, só para terminar, como eu fui professor de estratégia na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, e depois professor de estratégia na universidade, até aposentar, desculpe, estratégia é fazer alguma coisa através de terceiros. Ela e o João Peralta. Eu só fiquei lá num bunker escrevendo, é mais ou menos por aí, né? Muito obrigado, hein? Desculpe aí. Ô, coronel, data vênia, o senhor esqueceu. Nós temos que presentear o Samir, o livro que o senhor trouxe, por favor. Você e a Cris, por favor. Por favor, coronel, agora, coronel. Por favor. Aqui tem um folder que foi patrocinado pela Fundação Cultural Exército Brasileiro, cujo vice-presidente aqui é o presidente dessa fundação. Então, a gente vai distribuir junto com essa exposição. Na verdade, esse livro que nós fizemos, ele é a terceira parte de algo que está nesse folder que eu considero muito importante. Esse folder é para ensinar as pessoas, a juventude, primeiro, a dissertar, né? Como fizeram aí. Segundo, a provar que aquilo, né, vamos dizer, defender publicamente aquilo que falou. E terceiro, referendar isso em alguma, né, em alguma bibliografia confiável. Então, é praticamente isso que a gente procura transmitir através desse projeto, né? Muito obrigado. Cris, por favor. João Peralta também, venha, por favor. Ao nosso mestre, nosso incentivador aqui do COCID, é uma grande alegria passar às suas mãos este livro, Fortins, Fortes Fortalezas. Por eles, veremos o Brasil edificado. De autoria do coronel Elcio Rogério Secomandi, e estamos como coautores, eu, Cristiane Carbone, com as obras das 19 fortificações, e o João Jorge Peralta. Amigos, nós nos encontramos estudando o Brasil, somos confrades no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e estamos trabalhando pelo que acreditamos. Chegamos aqui ao COCID exatamente por isso, por acreditar na história do Brasil e encontrar pessoas maravilhosas. Então, passo suas mãos. Eu preciso fazer uma observação. O coronel Secomandi, que é o grande incentivador da nossa história, da pesquisa da nossa defesa, o nosso país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área terrestre, mais 4,5 milhões de área privativa marítima,
portanto, nós temos 13 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, e nós devemos isso, sim, ao sistema defensivo criado desde 1530, o negócio de 1540, que foi o primeiro forte de Bertioga. Mas eu quero observar o seguinte: o coronel seu comando falou que tem 87 anos. Não é verdade. Ele vai fazer 87 anos. Não sei por que quero, porque eu também não tenho 87, também vou fazer. E é muito interessante que eu estava sentado ao lado do coronel Ventura, e ele também tem 86 anos. E o coronel Ventura tem um blog que eu vou tentar seguir, que é o blog Memórias do Ventura. Eu acho que deve ser muito interessante. E eu agradeço muito estar aqui. Na realidade, eu já estive aqui antes dessa casa, e eu queria dizer, Samir, que existem, para os cristãos, dois tipos de pecado: o pecado da ação e o pecado da omissão. A omissão também é pecado. Existe na legislação o crime da ação e também o crime quando nós deixamos de agir quando teríamos obrigação de agir. E eu acho o seguinte: as classes empresariais são muito responsáveis pelo futuro do Brasil. Então, nós não podemos nos omitir, nunca. Nunca podemos nos omitir. E acho que as lições estão na nossa história. As lições estão, de fato, no próprio José Bonifácio, que está sendo reverenciado hoje aqui. Eu acho que nós não podemos nos omitir e precisamos agir. Eu não aceito, por exemplo, que uma pessoa chamada, um cara aí qualquer, Felipe Neto, se não me engano, faça a cabeça de 40 milhões de brasileiros. Isso não é possível que isso aconteça. Vamos dar continuidade. Você tem 86 anos, você tem 86. Bom, posso? Retomando, uma emoção muito grande. É lógico que fortes, fortalezas, por eles veremos o Brasil edificado. Certamente veremos, com esse esforço, com a ação e falta na amplitude do termo de omissão da nossa parte. Nós jamais faltaremos com a nossa obrigação de civismo e cidadania. Tenho certeza absoluta de que todos os confrades e confreiras que compõem esse comitê sabem da nossa missão. Então, nós certamente veremos um Brasil muito edificado. Nós já chegamos na parte final da reunião, vejam só, 2 horas. Passou rápido. Eu queria encerrar como iniciamos, passando a palavra para quem começou a palestra, que é o doutor Arlindo. Mas me permita, doutor Arlindo, não sem antes completar como começamos a entrega dos pins àqueles que não receberam na última reunião. Eu peço que se apresentem ao microfone a confreira Janaína e o confrade Carlos. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar aqui novamente com vocês, junto dessa reunião do COCID. É uma alegria imensa. Eu agradeço gentilmente o convite. E, bem, meu nome é Janaína, eu sou diretora jurídica hoje da Sociedade de Veteranos de 32. Até já peço desculpa pelo meu atraso, mas hoje é 23 de maio. O coronel Ventura aqui sabe muito bem como é, então hoje foi um dia atribuladíssimo, mas é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Que precisarem de mim, estou aqui. Meus caros irmãos, quantas pessoas queridas que do meu convívio, Samir, Coronel Ventura, PP, que eu adoro,
Cristiane, Gilberto, meu irmão, uma honra, viu? Revelo aqui, Gilberto. Realmente nós não tivemos como chegar no horário aprazado, porque tivemos que passar no QG da Polícia Militar. Isso nos tomou um certo tempo agora. Coronel Ventura, melhor que eu estou presidente da sociedade. Coronel Ventura exerceu esse cargo por tantos anos, com tanto brilhantismo, e não vou nem, né, Coronel? O senhor sabe muito bem como é 23 de maio, 9 de julho, 2 de outubro. Mas é uma honra para mim, Doni, querido, meu irmão, uma honra fazer parte dessa comissão tão extraordinária que tanto bem faz para a história de São Paulo, do município e do estado de São Paulo. Muito obrigado, Samir, pelo convite. De plano aceito. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E parabéns pelo evento, muito significativo, não só para a cidade de São Paulo, estado, mas para o país. O evento de hoje, não tenho a menor dúvida, dignificou o movimento MMDC. Parabéns, sobretudo também por reverenciar a juventude. É fundamental que a gente exerça esse poder de formador de opinião que todos os dirigentes do MMDC possuem na sociedade, para trazer para junto a nós, que conhecemos a importância do movimento, para junto a nós, os jovens. Me permite, Samir, mais uma palavrinha. A magnitude que o movimento constitucionalista, que o MMDC está tomando frente à população do estado de São Paulo e do Brasil é algo extraordinário. Nunca imaginei que eu poderia ver aquele obelisco, como você bem presenciou, Samir, e muito obrigado por sua presença, lotado de personalidades, de forças militares. Coronel Ventura, foi um evento extraordinário. Não tinha lugar para ficar em pé. O senhor tem ideia que coisa incrível que foi. Então, eu só posso agradecer, claro, Samir, a sua mão com o lançamento daquele livro, foi algo extraordinário, marcou realmente a pujança do MMDC. E o MMDC estará aqui muito além do Coronel Ventura, do Carlos Romagnoli e de quem quer que seja que venha, porque estará na memória e no coração de todos. Lembrando que, em 1932, havia um batalhão chamado José Bonifácio. Olha E lá. nesse batalhão José Bonifácio, meu pai participou. Muito bem. Eu peço que a Coronel Ventura e a confrade Ventura e a confreira Bia entreguem o PIN do COCID à Janaína e o Carlos. Por favor, venham aqui. Entrega o coronel, que não entendeu. Ela já recebeu. Ela já recebeu? Tá. Janaína já fez. Devolve para ela. Bia, devolve. Meu pai participou do batalhão do tempo de fora. Muito bem. Eu não sei ali. Muito bem, uma salva de palmas para os dois. Tem a palavra o doutor Arlindo. Oba, gente. Então, primeiro, uma colocação que eu devo fazer para a Cris. Ela levantou a questão da situação com que o nosso Estado mantém a educação. Né? Ela levantava como deplorável está o nosso ensino estadual. Então, eu acho que a gente poderia solicitar aqui à associação comercial, ao grupo que se estabelece hoje, que
alguma coisa precisa ser mexido com o Estado, porque é o Estado mais rico da população, que menos tem despontado valores nos concursos nacionais de matemática, de português. São Paulo não se destaca. E o Ceará se destaca, Pernambuco, mas São Paulo não. Veja, por quê? Nós estamos tendo, na verdade, um ensino de baixa qualidade no Estado. E não é possível a gente manter isto. E começa pela dignidade do professor. Se vocês agora consultarem os vossos filhos, se algum deles quer ser professor, ninguém quer. Por quê? Começa pela baixa remuneração. Né? Não é nem baixa, é ridícula remuneração. Então, veja, até 1960, até 1962, o professor de colegial do Estado de São Paulo ganhava o mesmo que um juiz. E hoje ele não ganha nem 10% do que um juiz recebe. Veja, então, começa o valor da educação pela dignidade do professor. Então, esse é um dado que eu acho que é importante a gente repensar a nossa educação. Porque, enquanto às vezes os municípios têm uma educação de bom nível, termina para entrar no colegial do Estado, baixo nível, porque o ensino colegial está sem professores, porque ninguém quer ser professor. Né? Quem está dando aula de matemática e de física são estudantes de engenharia. Quem vai fazer biologia, né, são estudantes de medicina, porque não tem professor, mas ninguém mais quer ser professor. Veja, então, a nossa educação está num nível deplorável. Então, alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Porque sai do município e aí não tem como dar continuidade. Um excelente aluno da 9ª série não tem condições de continuar, porque o ensino do Estado é muito baixo. Né? Então, algo precisa ser feito para melhorarmos a educação do nosso Estado, em que outros estados estão passando a léguas de distante do nosso. E não é possível. Um Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da Federação, está nesse nível. Né? Então, algo precisa ser feito. Bom, eu gostaria de colocar também que o José Bonifácio, por força de lei, tornou-se agora, oficialmente, o patrono da independência. Ora, se ele oficialmente é o patrono da independência, o nosso panteão deve ser um patrimônio federal, nacional, não mais municipal, como até hoje ele é. Né? E se ele é o patrono da independência, algo precisa ser desenvolvido. Eu conto com vocês. Quem sabe um feriado nacional no dia 13 de junho. Você fala, mais um? Não, que se tire outros, que tem muito feriado deplorável, mas o dele tem que ser. Né? E uma outra coisa que eu gostaria do apoio de vocês é com relação a um monumento que deverá ser erigido, deveria, e eu conto com a força de vocês, em Brasília. Não sei se vocês sabem, quem colocou a transferência da capital do Rio para o Planalto Goiano e deu o nome de Brasília e estabeleceu os parâmetros aonde deveria ser construída, foi José Bonifácio, que colocou na Constituição. E vocês podem perguntar, mas então por que não tem um monumento e que não se falou nada do José Bonifácio em Brasília? Porque a família Andrada de Barbacena, que era na época da UDN, era contra a transferência da capital. E proibiu Juscelino de fazer alguma menção do José Bonifácio. Porque o José Bonifácio falou, estou cumprindo o que está na Constituição de transferência da capital. E foi o meu tataravô que colocou, mas eles proibiram. Então, é um resgate histórico que nós precisamos fazer. Porque está lá no Museu da Cidade, está lá o artigo da Constituição como obra do José Bonifácio. Mas precisa mais, precisamos ter um monumento.
porque não é possível ele, criador de Brasília, e se não se coloca isso. É um resgate histórico que nós todos temos que fazer. E a gente que tem o Brasil no coração tem que lutar por isso. Vale. É aquele compridinho. Não, em Brasília, em Brasília. É. Era isso, gente. Conto com vocês. Bom, isso posto, chegamos ao final dessa reunião mensal. Creio que agradou a todos os confreiras e confrades. Nós gostaríamos, em nome do COCID, da Associação Comercial de São Paulo, oferecer alguns mimos simbólicos dessa reunião aos dois palestrantes, tanto o doutor Geraldo quanto o doutor Arlindo, José Geraldo quanto o doutor Arlindo. O primeiro é um caderno, relato inédito de 1932, alinhavado por José Amaral Palmeira. Está aqui. O segundo são a comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil, também escrito por Nilo Frateschi, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. Quem esteve aqui presenciou uma reunião maravilhosa que estivemos com eles, maravilhosa. Foi bem histórica, assim como essa também. Então, isso gerou o lançamento de um livro que será oferecido aos dois palestrantes. E a coincidência de hoje, todos os roteiros históricos feitos pelo COCID até agora, nós já temos alguns outros já impressos, da região do Butantã, Morumbi, Vila Sônia, já está impresso. Nós faremos uma festa muito bonita naquela região, como fizemos agora na entrega da Vila Formosa, anterior do Tatuapé, foi no Corinthians. Me perdoe aqui. Podia dormir sem essa, né? Mas a coincidência que eu comentei. O primeiro roteiro histórico foi no Ipiranga. Foi no Ipiranga. E nós fizemos questão de reverenciar a região com o monumento à independência. Eu me lembro muito bem, há alguns anos atrás, nós somos, juntamente também com o nosso comandante, o confrade Gatti, que cuida do hasteamento da bandeira no Parque da Independência. Me lembro muito bem, há algum tempo atrás, na verdade, foram 2 anos consecutivos de decepção naquele gesto de hastear a bandeira. Sempre com muita gente, nós levamos alguns jovens do CAMP, ali se chama CAAP, né? As escolas públicas. É um movimento muito bonito. Eu convido a todos a conhecer esse hasteamento. Mas, num deles, eu acho que uns 15 anos atrás, um jovem, ao hastear a bandeira, ele falou em alto bom som, mas não passa de um pedaço de pano para mim, né? Aquela bandeira, não pelo custo dela, nós bancamos aquela bandeira, mas o custo palpável dela, nós sabemos quanto é, né? Mas e o custo imaterial dela, né? Enquanto ela estiver tremulando, nós estaremos nos reunindo aqui, tendo essa liberdade de expressão. Nós teremos paz na nossa nação, né? Como é que nós vamos fazer com que esse jovem, ainda carente de informação, entenda esse custo imaterial? O valor, não o preço, né? Uma outra decepção, me parece que 1 ano, ou depois, 2 anos, provavelmente, depois dessa decepção, foi quando eu perguntei, e agora concluindo, falando da nossa reunião de hoje, ali nós temos várias representações. Aqui não está à toa no monumento esses ícones, né?
E eu estava ao microfone ao lado de um desses ícones, bem ao lado, fica, na verdade, abaixo do ícone principal, né? E aí eu, por curiosidade, depois de pronunciar algumas palavras, eu comentei com um desses jovens do camp se ele conhecia aquela pessoa que estava atrás de mim. Aí ele olhou e falou assim, não, um velhinho. E era José Bonifácio. Então, nós precisamos resgatar a memória, porque quem não tem história não tem vida, né? E não tem futuro. O futuro se escreve com o passado olimpo da história, né? E é dessa forma que eu entrego com muito prazer, em nome do COCID, esses ícones aos nossos queridos e ilustres palestrantes. Obrigada. Bom, eu convoco os componentes do Conselho do Colar Carlos de Souza Nazaré a permanecerem durante o coquetel para que a gente possa conversar alguns assuntos a respeito dessa homenagem que faremos no mês de julho. Já está marcada, eu, ao longo da semana, já comunico qual será a data. Mas os componentes, por favor, permaneçam no coquetel. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.